Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Zat. Hoje eu tô aqui para falar sobre a greve dos caminhoneiros, mas eu não vou falar do movimento desta greve do ponto de vista político ou econômico, mas eu vou trazer uma visão psicossocial. Eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu penso que essa greve trouxe aí enquanto amostra do comportamento e da subjetividade do ser humano, e vou comentar um pouquinho sobre como que eu penso esse movimento do ponto de vista psicossocial e o que ele revela aí, né? E que a psicologia, que a psicanálise permite a gente pensar e refletir um pouquinho. O primeiro ponto que eu acho que essa situação toda revela muito é o tanto que nós, enquanto seres humanos, nós somos seres interdependentes. Nós somos seres que fazemos parte de uma cultura, nós fazemos parte de um grupo, e a partir do momento que nós estamos nesse grupo, que nós estamos em sociedade, nós precisamos, direta ou indiretamente, do papel e das funções dos outros componentes desse grupo. Então, eu acho que naquele momento, quando os caminhoneiros entraram de greve e que as pessoas perceberam que poderia faltar algo como a gasolina, o álcool, combustível, para o dia a dia, todo mundo entrou numa espécie de alerta, numa espécie de preocupação, porque nós somos seres que estamos sempre num equilíbrio, né? Quando nós estamos dentro de um grupo, dentro de uma sociedade, existe um equilíbrio. E quando esse equilíbrio se rompe, o ser humano entra num estado muito forte, né? De preocupação, de insegurança e de medo, né? Então eu acho que esses sentimentos ficaram muito claros, né, diante dessa situação toda que nós passamos enquanto brasileiros nos últimos aí 4, 5 dias. E eu acho muito interessante a gente pensar isso, né, e a gente poder refletir o quanto que nós precisamos dos outros, e muitas vezes nós não reconhecemos que o outro tem um papel tão importante no nosso equilíbrio. Às vezes nós consideramos que nós temos muito autocontrole, que nós temos muita autonomia, e na verdade eu acho que nós temos sim um certo autocontrole, um certo domínio das próprias vivências, mas eu acho que é importante a gente também ter um pouco de humildade, e eu acho que essa situação, de maneira bastante sutil, deixa isso muito claro, né, do quanto que nós temos que compreender que nós ajudamos os outros com o nosso trabalho, com os nossos esforços diários, mas que também existem pessoas em diferentes locais do Brasil e do mundo que, se não desenvolverem, que se não fizerem o seu trabalho com respeito, com humildade e com presteza, nós vamos sofrer aí um certo desequilíbrio. Eu acho que isso é um dos pontos que para mim ficou muito claro, né, nessa situação, e que eu refleti muito, né, do quanto que a gente fica preso a esse equilíbrio, e quando algo entra em desequilíbrio, o tanto que nós sofremos, às vezes até sem perceber, por conta de situações que nós no dia a dia não paramos para pensar, né? Nós não paramos para refletir o quanto que o trabalho dos caminhoneiros, o tanto que o trabalho dos postos, das refinarias de combustível são importantes, porque nós já acostumamos com isso, né? E o ser humano, acho que tem essa tendência mesmo de só reconhecer, de perceber que algo tem um valor quando esse algo se perde ou deixa de existir ali, tal como o combustível, né? Faltou para todo mundo, e aí todo mundo começou a perceber o tanto que isso é importante e que no dia a dia a gente não para pensar, né? E eu acho que não só isso, mas muitas outras situações que acontecem no nosso dia a dia, que nós não paramos para refletir, de que se elas deixarem de existir, o tanto que nós vamos às vezes sofrer e entrar aí num desequilíbrio, né? E isso vale para as pessoas queridas que estão às nossas voltas, vale também para situações
que nós não valorizamos, tal como às vezes o emprego, a profissão, que às vezes nós reclamamos muito e não reconhecemos, né, que aquilo tem uma importância muito grande para nós. E às vezes nós perdemos para depois reconhecer o valor dessas coisas, né? Então acho que essa situação da crise e da greve dos caminhoneiros, né, trouxe de maneira muito clara, muito interessante para a gente pensar no que a gente às vezes não pensa, uma vez que a rotina é muito automática. Então essa é a minha proposta, minha reflexão desse vídeo de hoje, para que nós possamos valorizar essas situações que se tornaram automatizadas, que nós não refletimos, mas que têm uma importância muito grande para nós e que nós não tenhamos que perder algo para a gente reconhecer, né, a importância que isso tem na nossa vida, na nossa rotina e no nosso equilíbrio psicológico e mesmo biológico, mental, espiritual e comportamental. Então eu deixo aqui essa reflexão hoje e eu espero que você tenha gostado. E você não esqueça de deixar o seu like, nos seguir pelas redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo.